quantidade de movimento, impulso e colisões. Vamos lá. O que acontece? Quando nós trabalhamos com quantidade de movimento, o que acontece é que nós temos que trabalhar com massa e velocidade. Quando nós trabalhamos com quantidade de movimento, significa que massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. No caso, a quantidade de movimento é quilograma vezes metros por segundo, porque massa em quilograma e velocidade em metros por segundo. Essa é a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Aí, quando nós falamos de impulso, que seria força vezes tempo, nós também podemos considerar impulso igual a variação da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então, o que é variação? Q final menos Q inicial. Aí, quando nós trabalhamos com conservação da quantidade de movimento, nós estamos falando que, se no caso aqui temos dois corpos, corpo A e corpo B, a quantidade de movimento antes envolvendo esses dois corpos tem que ser igual à quantidade de movimento depois envolvendo esses dois corpos. Então, o que nós temos antes, MAVA mais MBVB, isso significa antes da colisão, é igual a MAV''A mais MBV''B depois da colisão. O que muda é a velocidade, por isso tem um linha, a massa permanece a mesma. Vamos então para um exemplo para ficar mais claro. No caso aqui desse exemplo da UERJ, nós temos um peixe de 4 kg nadando com uma velocidade de 1 metro por segundo. No sentido indicado pela figura. Ele engole um peixe de 1 kg que estava em repouso, ou seja, velocidade zero, e continua nadando no mesmo sentido. Qual a velocidade que vai ser a final? Então nós temos aqui a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantos corpos nós temos? 2. QA mais QB, e depois temos um QA' mais QB', porque como nós dissemos, a velocidade vai mudar. Então antes tem MAVA mais MBVB igual a MAV mais MBV. Por quê? A velocidade vai ser a mesma depois da colisão, olha, V e V. Porque o peixe pequeno está dentro do peixe grande. Ele continua sendo peixe pequeno, ele não foi absorvido pelo grande. Eles simplesmente estão andando juntos. Então, continuando a conta, a massa do A é 4, a velocidade dele é 1. O peixe pequeno está em repouso, então a massa é 1 vezes a velocidade 0. E depois a massa do A continua sendo 4 vezes a velocidade, que eu não sei. A massa do B continua sendo 1 vezes a velocidade, que eu não sei, mas são as mesmas, porque eles estão seguindo juntos. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 0, 0, não precisa escrever. E 4V mais 1V dá 5V. 5 está multiplicando, passa dividindo, 4 por 5, 0,8 metros por segundo. Vamos ver um outro exemplo aqui que envolve agora impulso. Um automóvel de 500 kg está inicialmente a 10 metros por segundo. Após 4 segundos, ele atinge a velocidade de 30 metros por segundo. Calcule o impulso e a força exercida pelo automóvel. Nesse caso aqui, o impulso ele pode ser calculado pelo Q final menos Q inicial, que é MV menos MV, só que o V final menos V inicial, a massa é a mesma que é do carro, então 500 vezes 30 menos 500 vezes 10. 15.000 menos 5.000, 10.000 unidade de impulso, newton vezes segundo, 10.000 newtons vezes segundo. Como eu já tenho o impulso e eu quero a força, e eu tenho o tempo, eu uso a fórmula do I igual a F vezes T. O I eu tenho que eu achei, que é 10.000, quero a força, o tempo é 4. Passa dividindo 2.500 newtons, ok? Para finalizar, nós temos 3 tipos de colisões. Colisão elástica, que é aquela que depois da colisão eles seguem separados. Temos a colisão inelástica, que depois da colisão eles seguem juntos. Um exemplo, um meteoro caindo na Terra vai seguir junto com a Terra. E o terceiro exemplo, que é o parcialmente elástico ou inelástico, que é onde acontece deformação, som, calor, essas coisas. Cada choque desse, cada colisão tem uma característica. O perfeitamente elástico, ele conserva a energia cinética e conserva a quantidade de movimento. O parcialmente elástico, ele não conserva a energia cinética, mas conserva a quantidade de movimento. O inelástico não conserva a energia cinética e tem a dissipação máxima e a quantidade de movimento é igual. Ou seja, nos três a quantidade de movimento se conserva. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.